Na aula de hoje veremos Introdução à Programação GeneXus, utilizando procedures e relatórios no curso GX202, utilizando Evolution 15. A nossa estrutura do módulo. Durante essa semana veremos na aula de segunda-feira, na aula de hoje, programação de procedimentos. Isso envolve essencialmente o comando for each para acessar dados de tabelas. Então, durante a aula de hoje, veremos o acesso à informação contida em tabela. Veremos também a criação de relatórios, especialmente no formato PDF, e o conceito de tabela base estendida, que iniciamos na semana passada, e esse conceito irá nos acompanhar enquanto desenvolvedores, só que será debatido também durante essa semana. Na aula de amanhã, veremos operações na base de dados, atualização de tabelas, enfim, veremos as operações delete, new, comando de atribuição que faz o update. Iremos manipular a propriedade Business Component. Aqui vamos aprender a separar toda a regra de negócio estabelecida na transação. Na aula de quarta-feira, veremos alguns objetos bastante especiais, como o próprio objeto Data Selector, operador in, e coleção. Na aula de quarta-feira, teremos consulta e programação avançada, utilizando o objeto SDT, Data Provider, e veremos também a manipulação de Web Service, essencialmente formato SOAP. Mas vamos consumir também no formato REST, por que não, Ok? Na aula de sexta, aquela proposta, acho que vocês curtiram, acho que vocês gostaram, a gente resolver a prova de analista, fazer um resumo geral, enfim. O objetivo da nossa aula é ingressar no aspecto programável, no aspecto de programação GeneXus, da ferramenta GeneXus. Ok? Então vamos aprender a programar GeneXus? Sim, de fato sim. Aprender o comando for each, o conceito de base estendida e procedures e relatórios, essencialmente na aula, veremos o PDF, mas poderemos ver no formato TXT em outro momento, durante essa semana mesmo, ok? Desafio de vocês. Entender procedures, aprender a sintaxe do comando for each, aprender a utilizar dois for eachs, aqui no caso for each aninhado, entender o conceito de base estendida. Procedimento envolve muito esse conceito de base estendida, então vou debater durante toda a semana com vocês todo esse conceito de base estendida. Bom, vamos traçar um paralelo da programação tradicional GeneXus também, Tudo que envolve o conceito de procedure, a linguagem GeneXus, como acesso é feito a tabelas, conceito de base estendida e for each aninhado. Antes de entrarmos nesse módulo, vamos traçar um paralelo entre a programação tradicional, que a gente acaba se apaixonando, de fato, porque envolve um esforço absurdo aqui. A gente tem que entender, por exemplo, o pessoal da orientação objeto, metodologias, classes, objetos, o pessoal que trabalha com web tem que entender de fato o CSS, tem que entender o HTML5, agora ainda mais surgiu aquele framework bastante especial, o Bootstrap, que é utilizado no GeneXus, na Evolution 15. Tem que entender como que funciona o Bootstrap, manipulação do CSS lá, das classes do Bootstrap, enfim. É um mecanismo que envolve esforço tremendo, e a gente acaba se apaixonando por esse esforço, a gente dá valor a esse esforço, mas é assim, a gente tem que entender todo esse mecanismo, entender todo o framework, por exemplo, do .NET, o compilador, mas qual é a meta? Qual que é o objetivo principal? É um objeto funcional executável, uma interface web. Esse é o objetivo principal. Tá? Ok? Pessoal, só um instante, o som está cortando aqui.
Então, retomando aqui, pessoal, antes da queda que eu havia falado, o grande objetivo nosso, a partir de todo esse mecanismo, né, de todo esse conhecimento que vamos adquirindo, o objetivo é criar um objeto, né, funcional e executável. Essa é a nossa meta. E sempre partimos do zero. Com a programação GeneXus, a gente já parte de uma meta pré-configurada, com alto nível de abstração, algumas funcionalidades pré-definidas, onde teremos um mecanismo declarativo através de parametrização. E a partir desse objeto funcional GeneXus, por exemplo, uma interface web, ou o próprio objeto transação, e a partir dos geradores que possuímos, né, linguagem nativas envolvidas, evidentemente, nesse gerador, associado ao banco de dados, nós temos uma meta aprimorada, que é um objeto funcional executável, por exemplo, uma interface web. Então, a gente não parte do zero, partimos sempre do objeto funcional GeneXus. E jamais vamos programar na linguagem-alvo, né? Desenvolver na linguagem-alvo. Sempre criaremos tudo a partir de objetos. Semana passada aprendemos essencialmente objeto transaction, objeto transação. A partir dele ele gera modelagem, gera tabelas, gera índices. Aprendemos objeto subtype, né? Diagram. Essencialmente nessa semana, vamos aprender programação mediante o uso desses objetos. Hoje, Procedure External Object, veremos também, né, essencialmente na manipulação de Web Services, objeto Data Provider, objeto SDT, Data Selector, veremos todos esses durante essa semana. Bom, só título de revisão, aqui tudo parte de transação, né? A transação, a gente captura uma visão do usuário, mediante o uso dos atributos, né? A gente define os atributos que retratam aquela determinada visão do usuário, e a partir desse objeto ele gera tabelas, gera programas, ok? Só a título de revisão também, os objetos aqui, transação, estão relacionados, o relacionamento é mediante através dos nomes, claro, temos uma exceção, né, que é o subtipo, muda um pouco o nome, só que toda a checagem de integridade referencial serão respeitadas mediante o uso do subtipo, ok? Temos transação de um nível, temos transações de dois níveis aqui, no caso nota fiscal, relacionamentos um N, né? M para M, entre nota fiscal e produto, produto e fornecedor. Só relembrando, o segundo nível da transação, se relacionando com uma outra transação, teremos essa figura do relacionamento vários para vários, né? Ocorre aqui entre nota fiscal, segundo nível chamado de produto, se relacionando com uma outra transação chamada produto. Relação M para N, vários para vários. Ok? Relação aqui, muitos para muitos. Temos também esse outro exemplo, né? Produto e fornecedor. Observem que fornecedor, o segundo nível da transação aqui, de produto se relacionando com uma outra transação. Relação vários para vários. E sempre esse segundo nível gera uma tabela no modelo. Bom, falando em tabelas, né? Essas são as tabelas geradas a partir daquele objeto transação. País, cliente, nota fiscal produto, que é o segundo nível sendo retratado aqui. Isso aqui lá em banco de dados chamamos de tabela associativa, né? Se relacionando aqui com produto. O modelo físico jamais, ele não consegue implementar a relação vários para vários, muitos para muitos. Temos sempre uma tabela de ligação ou tabela associativa aqui. Que tanto para nota fiscal e produto, que é nota fiscal produto, e fornecedor e produto, né? Temos fornecedor produto. Característica dela, chave primária composta, né? Aprenderemos durante essa semana consultar dados em tabelas. Para isso vamos usar procedures. Tá? O acesso será feito dessa forma. Bom, por que precisamos de procedures? Só tirar a canetinha aqui.
apontador, marca-texto, caneta. Aqui é apontador normal. Objeto procedimento, né? O que eles são? São processos não interativos de consultas e atualização na base de dados. Característica, a definição é procedural, não declarativo, procedural. Aqui a gente toma conta, tá? Nós temos o poder de definir sequencialmente o que queremos. A definição sempre ocorre a partir da base de conhecimento e tem uma certa independência da base de dados no que diz respeito à definição dos atributos. Ele tem alguns elementos importantes, mudou um pouquinho, né? Com a Evolution 15, mas basicamente a mesma, mudou a disposição aqui. Na verdade, essa barra aqui, esses elementos ficam aqui na parte de cima, mas é exatamente a mesma coisa. A área de definição da lógica do procedimento, esse primeiro item aqui diz respeito a isso. Tá? O segundo item diz respeito ao layout, o terceiro item, regras, rules, condições, variáveis. Aqui temos o help e a documentação. Basicamente, como as transações, as variáveis são definidas sempre locais ao objeto. Isso aqui temos um exemplo de relatório, né? Ele acessou a base de dados, extraiu informações e exibiu essas informações como relatório. E é bastante simples a implementação do relatório. Veremos daqui a pouquinho como é tranquila a implementação do relatório, mediante o uso dos print blocks, né? Que é uma listagem, ele acessa a tabela. Aqui envolve todo o conceito de tabela base e tabela estendida, veremos daqui a pouquinho. Áreas fixas do dados e área com dados. E áreas variáveis, né? Veremos daqui a pouquinho o significado de cada situação dessa, os print blocks, enfim, né? E é muito simples. Até prefiro demonstrar fazendo um formato bastante tranquilo e bastante simples. Mas enfim, né? Aqui na área da lógica, né, o Source define a lógica do procedimento mediante a programação procedural. Uma linguagem bastante simples, que você já conhece os controles usuais, o if, case, while, for. Alguns comandos novos, né, para o pessoal que não desenvolve em Genex, como print, header, cabeçalho, footer. A gente consegue determinar o header, consegue determinar o rodapé, o footer. Tá? O print é um comando associado de impressão. Comando de acesso à base de dados, né? For each, new, delete e atualização, né? Enfim. E alguns comandos para sair do loop, exit, abandonar o programa, return, chamar, invocar uma rotina qualquer, call ou dp, ou uma subrotina, né? Chamar outro objeto, perdão, call ou dp, ou uma subrotina que é o do. Veremos todas essas situações na aula, tá? Mas o comando principal é esse aqui que vocês verão, o comando for each. Exatamente esse comando. Por que ele é o principal? Porque através dele acessaremos a base de dados, né? Ele vai percorrer uma determinada tabela, que nós chamamos de tabela base. Ok? E geralmente ele tem um comando associado, por exemplo, se formos imprimir dados, né? O comando associado seria o print. Então ele envolve todo o conceito de tabela base estendida, tá? Aqui você já tem essa noção, qual que é a tabela base, né? Dessas duas tabelas, qual que é a tabela base que ele vai apontar, né? Tem o Customer e Country. Ele respeita toda aquela situação de relacionamento N para 1. Tá? Ele aponta para Customer como a tabela base e a tabela estendida é Customer mais Country. Então isso vai nos acompanhar durante toda a semana, esse conceito de tabela base e tabela estendida. Tudo bem? Então ele determina qual que é a tabela base aqui, mediante o uso dos atributos. Ele faz toda a determinação, temos toda essa questão de navegação, aquela boa prática, vamos continuar falando sobre a navegação, né? Vamos falar sobre a cláusula where aqui também. Veremos passo a passo como funciona isso. A listagem de navegação, a gente vai percorrer essa questão que diz respeito à otimização também. E a cláusula where, né? Vocês conhecem de outras tecnologias, aqui a gente aplica também a cláusula where. Coordenação, que diz respeito à otimização, vamos falar daqui a pouquinho. E sempre buscando a otimização, o acesso otimizado aos dados. Jamais percorrer toda a tabela, né? Veremos essas questões aqui, que são bastante importantes.
Aqui tem uma cláusula usada também, a cláusula defined by, para definição da tabela base, mudou na Evolution 15, só que ele é compatível, a gente consegue utilizar. A gente vai falar um pouquinho disso também, sobre o defined by e os comandos novos que surgiram tanto na Evolution, na verdade a partir da Evolution da EV3 até a Evolution 15. Né? São uma série de cláusulas aqui que veremos durante a aula, e toda a sua sintaxe. Questão do for each alinhado, enfim. Eu não estou passando de uma forma, estou passando de uma forma bem sucinta, porque veremos passo a passo essas situações, tá? São uma série de situações que veremos agora. Tudo bem? Todo o material irá com vocês, exatamente todos esses materiais aqui. Bom, o GeneXus ele reformulou o wiki, pessoal. Tá? Ele reformulou o wiki. Aqui temos o acesso, por exemplo, ao wiki. Eu cliquei naquele link e está abrindo o wiki. O wiki que diz respeito ao objeto procedure. Ele até envolve um cenário bastante interessante aqui. Na verdade, ele nos ensina passo a passo isso que eu descrevi a vocês. Tá? A construção, por exemplo, de um relatório aqui. Está em inglês, é verdade, mas ele nos auxilia bastante. Sempre eu acesso esse wiki aqui. Fábio Luiz perguntou sobre o vídeo. Sim, a gente está gravando o vídeo. Ok, Fábio? Ficará disponível sim. Bom, agora, uma questão, né? Por que precisamos de procedures? Ele não envolve somente atualização na base de dados, não. Ele serve também para gerar relatórios, tá? Fazer consultas, gerar regras de negócio. Podemos programar uma regra de negócio em procedures tranquilamente, tá? Desenvolver programação em batch e gerar relatórios nesses formatos aqui. Veremos o PDF essencialmente, mas daqui em alguns instantes, né? Daqui a alguns instantes não, em outro momento veremos o TXT. E posso passar algum material para vocês do CSV que é bastante simples, tá? Mas essencialmente na aula de hoje será o formato PDF. Bom, como envolve o curso de programação GeneXus, né? Vocês estão habituados já com if, else, and if, case ou switch, que, como vocês conhecem, enfim, for each. O for each é o diferencial aqui, é o acesso à tabela, como ele é feito, ó, através do comando for each. For in, né? Veremos também, manipulação de variáveis, o e-comercial variáveis. E aqui temos o wiki, né? Novamente o wiki. Mudou um pouquinho algumas situações da sintaxe do comando for each na Evolution 3 e 15. Essencialmente como é a determinação da tabela base. É algo que veremos daqui a pouquinho também. Tá? Essa é toda a sintaxe dele. For each, aqui a gente define a tabela base mediante o nome da transação. Basicamente o que mudou de forma mais substancial é isso daqui. Então, aqui está toda a sintaxe dela, uma série de valores. Aprenderemos basicamente quase tudo, né? Que diz respeito à otimização. Otimização, sempre essa palavra vai nos acompanhar, tá? Otimizar o acesso. Imagine vocês acessando uma tabela com 50 mil clientes ou 50 mil itens, né? Do início ao fim. Mata a aplicação, então a gente tem que tomar certos cuidados. Então, o principal comando que veremos, comando for each. For each and for. Tá? Aqui está a sintaxe do for each. Na verdade, aqui está a Evolution 1, ao lado esquerdo. Aqui da 3 a 15, ao lado direito. Mudou um pouquinho a sintaxe, mas faz a mesma coisa, né? Essa é a sintaxe. Bom, em determinados momentos eu vou misturar a sintaxe e vou deixar bem claro. Aqui funciona até a Evolution. Na verdade, ele é compatível, ele funciona
Foi definido até a Evolution 1, mas funciona na Evolution 15 também, 3 e 15. Bom, como é feito o acesso à tabela, né, em Genexus? Sempre mediante o uso do atributo. Jamais vocês farão como nas aplicações tradicionais, from table, jamais. O acesso à tabela sempre é feito mediante o uso do atributo. Aqui temos um comando for each. Quando escrevemos o comando for each, já pensamos, eu estou acessando a tabela. Eu estou consultando dados de tabela. Ele aponta para uma tabela base, mediante o uso do atributo. Então não temos from table, não. Ele é feito mediante a tabela base. Aqui temos um atributo, ele está contido, pode estar contido em diversas tabelas, né? É uma primary key. Mas ele aponta exatamente onde foi definida a primary key aqui. Cliente ID. Essa será a nossa tabela base. Tá. A tabela base é aquela utilizada para recuperar as informações. Ok? Aqui temos um comandinho de atribuição, sinal de igual. Ele está atribuindo o valor aqui do cliente ID. Vamos supor que ele contenha 10 valores, 10 registros. Né? Ele vai apontando aqui de 1 a 10, vai alimentando de 1 a 10. Na verdade, ele vai atualizando a variável. O último valor apresentado, o armazenado, será o 10. Aqui. Comando for each, ele nos remete a laço de repetição. Ok? Ele nos remete a essa situação. Um laço de repetição. Ou seja, ele percorre toda a tabela. A tabela base, né? Exatamente essa tabelinha aqui, que é utilizada para recuperar os registros. Tudo bem? Vamos ver o funcionamento disso? De uma forma bastante simples, vamos criar aqui uma procedure. Esse objeto que estamos manipulando. Procedure, vou chamá-la de 1 mesmo, sem problema algum. Observem que temos esses elementos. O elemento aqui, o primeiro, onde definimos toda a lógica. O layout, onde vamos definir toda a questão visual do relatório. Rules, que são as regras. Conditions, por enquanto não vou explorar ainda condições. Tá? No momento mais oportuno, irei explorar. Variáveis, o help é no formato CHM. E documentação. Vamos aqui então na área da lógica do procedimento, né? Tudo feito através do comando for each. Vou declarar uma variável cliente ID. A variável sempre precedida pelo e comercial. Direito do mouse add variable. Temos uma seção de variáveis. Vocês podem clicar e arrastar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Meu mouse não está muito bom. Meu mouse não está permitindo isso. Eu redefinir isso aqui. Mas aqui é a área de variáveis, tá, pessoal? E aqui eu vou fazer a atribuição do quê? De um atributo, cliente ID. End for. Não é endif, end for. Ok. Bom, mediante a isso, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, View Navigation, teremos acesso à tabela base definida através do atributo cliente ID. Ele aponta para uma tabela. Tá? Vamos ver qual tabela que ele vai apontar. Adianto a vocês que é a tabela de cliente. Ok? Essa é a nossa tabela base. Observem que eu fiz, né? Cliquei com o botão direito do mouse, View Navigation. Essa é uma prática que vocês deverão adquirir. A gente tem total dimensão. Qual tabela ele está apontando? Tabela cliente. Ok? Essa é a nossa tabela base. Então não temos aqui from table. Não existe, né? O select. Isso aqui seria equivalente a isso, tá, pessoal? Select cliente ID from tabela de cliente. Mesma coisa. Não temos essa questão de definir a tabela. O Genexus consegue fazer isso mediante os atributos. Tudo bem? Sempre ele fará mediante o uso dos atributos essa situação. Então a tabela base é utilizada para recuperar os registros. Bom, se essa tabela contiver 5 registros, de 1 a 5, o último valor armazenado aqui será o 5. Ele vai atualizando. 1, 2, 3, 4, 5. Para cada interação do laço, ele irá atualizando. Bom, o Genexus é uma ferramenta fantástica, né?
porque ele consegue automatizar o acesso de tabelas relacionadas. Aqui entra aquele conceito bastante importante que nós mencionamos na semana passada, o conceito de tabela base e tabela estendida. Tá? O conceito é crucial o entendimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar. Marca texto, caneta. Observem esse tipo de relacionamento que temos aqui. Nós estamos utilizando, dentro do único for each, atributos de tabelas distintas. Claro, estão relacionadas. País nome e cliente ID. Tá? Cada um deles estão nessas tabelas. Observe a relação entre elas. N para 1. Ok? N para 1. Observe o sentido desse relacionamento mediante o uso desses atributos. O GeneXus tem um algoritmo que determina a tabela base através dos atributos contidos aqui nesse for each. Ah, mas qual é a tabela base que o GeneXus determinou? Tá? Tabela base, aquela que é utilizada para recuperar os registros, é a tabela de cliente. Ele está percorrendo a tabela de cliente. Não é verdade? Ele percorre a tabela de cliente, mas busca a informação complementar em país. Por que ele busca a informação complementar em país? Esse cliente X, um cliente de código 1, em quantos países ele mora? Por exemplo, ele mora no país de código 10. É somente um país, né, pessoal? País de código 10. Ele busca a informação complementar nessa tabela aqui. Ah, o país de código 10 é a França, por exemplo. Ok? Tabela base é aquela utilizada para recuperar os registros, e esse conceito que eu acabei de demonstrar é o conceito da tabela estendida. É o grupo de tabelas utilizada para recuperar os registros. Eu entendo como uma única tabela, tá? Uma tabela lógica relacionada. Cliente mais país. Essa é a tabela estendida. Vamos ver o funcionamento? Vou mudar um pouquinho aqui, vou colocar o cliente, pode ser o cliente ID mesmo, mas além do cliente ID, vamos colocar o cliente nome, declarar essa variável, menu contextual, direito do mouse, menu contextual, add variable. E vamos atribuir um valor, cliente nome. Bom, aqui a região de variáveis, né? Observem que quando o nome da variável coincide com um atributo, ele fica com o mesmo tipo do atributo. Ok? Exatamente com o mesmo tipo. Bom, tabela base continua sendo o cliente aqui. Mas quando eu faço isso, país, nome, na verdade eu vou utilizar cidade aqui. Cidade, nome. Igual cidade, nome. Vamos declarar essa variável. Qual a tabela base? Eu tenho dúvidas ainda, mas mediante o uso desses atributos eu consigo identificar. Mas eu tenho aquela dúvida, né? Poderíamos ver aqui mediante o uso desse diagram, correto? Vamos ver no diagrama aqui, então, esses valores. Ah, eu tenho a cidade, eu tenho também o cliente para cada cidade. Até adicionei aqui a própria transação, né? Mediante esse diagrama de transação, que vocês conseguem abstrair que a tabela base é cliente, ele busca informação complementar em cidade. Foi feito exatamente isso aqui. Direito do mouse, View, Navigation. A questão de automatização do acesso é isso, pessoal. Ele faz um join automático aqui. Eu não preciso programar join. Mas atenção, sempre relacionamento N para 1. Na direção de N para 1. Tá? N, cliente, 1, cidade. Um cliente mora somente em uma cidade, portanto eu consigo recuperar a informação complementar, o nome da cidade, por exemplo. Ok? Então vocês não precisariam fazer isso aqui. Né? Deixa eu colocar esses valores. Cliente ID, cliente nome. Isso aqui seria totalmente desnecessário com a metodologia GeneXus. Cidade nome também. From. Vou colocar aqui mesmo. From. Cidade. Inner join. Cliente. C. On.
ci.cidade.id é igual a c.cidade.id. Ok? Não precisamos programar isso. Tudo bem? Então a tabela base aqui é cliente. O GNexus ele automatiza o acesso, né? Não precisamos programar isso. Bom, vou adicionar mais um atributo aqui e vocês vão me dizer qual que é a tabela base. Nota fiscal total. Nota fiscal total. O GNexus determina automaticamente mediante o uso dos relacionamentos, né? Vamos colocar a tabela, que a transação, na verdade, pode ser a tabela aqui também, tá, pessoal? Mas eu creio que vocês conseguem visualizar também. Nota fiscal. Vou adicionar os valores das tabelas aqui, para traçar um paralelo para vocês observarem as diferenças. Temos a nossa cidade. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse aqui, temos duas situações. Adicionar os subordinados e os superordinados. Tá? Olha que bacana. Vamos ver o nosso cenário que estamos manipulando. Cidade, cliente, reserva eu não quero. Vendedor, vendedor aqui por enquanto eu não quero também. E de cliente? Nota fiscal, operação agora eu não quero por enquanto. E nota fiscal, vamos adicionar mais um valor aqui. Nota fiscal produto. Ok? Estamos retratando exatamente aquela situação da transação, só que estamos utilizando tabela aqui. Bom, eu adicionei mais um valor, né? Observem, que diz respeito à nota fiscal. Qual é a tabela base, né? Observem novamente aqui. Cliente, cidade e nota fiscal. Qual é a nossa tabela base? O pessoal consegue visualizar? Qual é a nossa tabela base? O GNexus determina através do algoritmo isso, né? Ele verifica os relacionamentos. Temos informações dessa tabela, mas observe o relacionamento entre elas. N1. N. Eu consigo acessar até país, né? 1 também. Mas por enquanto eu vou parar em cidade aqui. Eu tenho atributos dessa tabela, dessa e dessa, ok? Esses são os nossos atributos definidos aqui. Bom, qual é a tabela base que o GNexus vai determinar envolvendo esse conjunto inicial? Qual é a tabela base, né, pessoal? Bastante simples, né? Nota fiscal. Ele apontou para a nota fiscal e busca as informações complementares em outras tabelas. Tá? Ele busca as informações complementares. Por quê? Qual é o nome do cliente que está envolvido na nota fiscal? Né? Quantos clientes nós temos aqui na nota fiscal? Somente um cliente, o cliente de código 100. E quem que é o cliente de código 100? Né? O cliente de código 100, por exemplo, é o César. Tá? Eu consigo recuperar o nome do César, sexo, data de nascimento, rua, número, enfim, todas as informações contidas aqui. E utilizando essa informação também, eu consigo fazer um join com cidade, ou seja, o César mora em qual cidade? Em quantas cidades? Somente uma cidade. Então consigo recuperar o nome da cidade do César. E da mesma forma o país. Esse é o conceito de base estendida, portanto. Então se vocês clicarem aqui, View Navigation, vocês vão conseguir ver exatamente isso daí. Aqui envolveria mais um join, né, pessoal? Se eu fosse programar, mais um join ainda, né? Bom, tabela base mudou, tabela base nossa aqui, que o GNexus fez a determinação de forma automática, é a nota fiscal. E faz um join entre cliente e cidade. Ok? Ele faz todo esse join aqui. Tudo bem? Bom, eu creio que aqui é cidade nome mesmo, né? Eu usei subtipo na semana passada, mas aqui para essa situação é cidade nome. Deixa eu ver só como está o relacionamento entre cliente e cidade. É cidade mesmo.
o vendedor que foi mudado, né? Tudo bem? Quantos joins envolverias, né? E nota fiscal? Nota fiscal, produto. Vamos colocar um valor de nota fiscal produto aqui. Nota fiscal produto. Produto preço, por exemplo. Tá? Aqui produto envolvido na nota fiscal. Produto descrição, creio que seja esse valor. Produto descrição. Qual que é a tabela base, né, pessoal? Que o GeneXus determina aqui. Estamos acrescentando as variáveis. Qual que é a tabela base, né? Botão direito do mouse, eu tenho dúvidas ainda. View Navigation. Na verdade, é uma boa prática a gente fazer isso, tendo dúvidas ou não. Tá? Qual a tabela base? Continua sendo nota fiscal? Não. Nota fiscal produto agora. E através da nota fiscal produto, ele vai recuperar informações em nota fiscal, cliente, cidade, enfim. E a própria nota fiscal produto, ela faz um join com produto também aqui. Ok? Fantástico, né? Fantástico isso. Vamos criar um relatório mediante esses valores, um relatório que envolve atributos inicialmente. Posteriormente, eu adiciono um relatório com variáveis. Print block, pessoal, aqui em layout, são regiões de impressão, né? São áreas de impressão. Primeiramente, eu vou definir o nome aqui de cabeçalho. E um segundo print block de dados. Para inserir um segundo print block é bastante simples. Direito do mouse, Insert Print Block. F4, vou chamar aqui name de dados. Tá? Uma região com dados fixos, uma área que é o cabeçalho com dados fixos. Por exemplo, eu poderia agregar uma imagem qualquer aqui, um logo da empresa, uma informação qualquer, uma imagem qualquer, né? Vamos supor que seja o logo da empresa isso aqui. Text block, eu não estou preocupado com a beleza por enquanto, tá, pessoal? Aqui quando eu clico em Toolbox, temos alguns controles associados a relatório. Atributo variable, images, line. Consigo definir uma linha? Sim. Consigo definir uma linha. De fato, sim. Meu mouse não está legal. Quando eu clico ele não vem. Agora veio. Consigo definir uma linha para separar as regiões. Aqui um texto qualquer, né? F4, acessamos as propriedades. Propriedade text. Relatório. Ok? Temos uma série de propriedades, cor do fundo, enfim, borda, alinhamento, fonte, eu posso aumentar a fonte, enfim, uma série de informações. Tá? Poderia colocar a paginação, temos uma variável ambiental aqui que diz respeito à página, ou pode ser aqui, ou pode ser no rodapé, enfim. Variável ambiental chamada de page, já nos traz o valor da paginação aqui. Poderia ser até no rodapé, mas vou deixar aqui em cima. Por enquanto eu não estou tratando de rodapé e cabeçalho, tá, pessoal? De header, propriamente dito, né? Posteriormente eu defino isso aqui como header. Bom, essas são as áreas que irão no cabeçalho. Uma imagem, um título para o relatório, somente isso. Aí eu gostaria de colocar também informações fixas, informações de acesso ao banco de dados. Vou adicionar mais alguns rótulos aqui também. Tá? Quais informações que eu vou precisar no rótulo? O nome do cliente, o nome da cidade, vamos lá então. Ainda continuaremos com quem? Com o text block, né? Com esse controle. F4, cliente. Eu vou deixar fixo aqui. Pra ficar... Não, esse não, né?
responsive sizes não se aplica aqui. Vou deixar fixo isso, a toolbox. Outro texto block, cliente, aqui a cidade. Nota fiscal total. Vamos lá então. Toolbox. Total. Os produtos envolvidos nessa nota fiscal, né? Vai ficar um pouco bagunçado esse relatório, mas vamos lá. Produto envolvido. Acho que eu adicionei informação de quantidade. Ao preço também, né? Vou colocar o preço aqui. Coloquei errado essa informação. Preço. F4, acessamos sempre as propriedades. Aqui o preço do produto. Algumas informações, né? Bom, vamos adicionar as variáveis envolvidas. Cliente nome. A cidade do cliente, cidade nome. Exatamente aquelas variáveis. O total da nota. A descrição do produto. Tem produto descrição. E por fim, esse é um valor exageradamente grande aqui, né? Acho que era varchar de 100, não me lembro, por isso que trouxe grande. Aqui só redimensionar. E por fim, o preço do produto. Nota fiscal, produto, preço. Bom, a gente consegue selecionar todos, né? Ctrl setinha para cima, jogar um pouquinho para cima, enfim. A gente consegue fazer isso de uma forma bastante tranquila. Tá. A gente consegue definir âncora também. Por exemplo, se eu seleciono esse, cliente nome e cliente, botão direito do mouse, fazer o alinhamento, por exemplo, à esquerda, no centro, right, enfim, uma série de informações. Eu quero alinhamento à esquerda. Mas sempre a âncora será o último selecionado. Cidade, nome e cidade. Botão direito do mouse, align left, por exemplo. Align left. Align left. Sempre o último selecionado será o âncora. Align left também. Tá. Por enquanto ele não fez nada, a gente só definiu uma região de impressão, né, 2 print blocks, cabeçalho e dados. Só que não temos nada, praticamente nada ainda na lógica que define isso, né, que será impresso esses valores. Bom, um comando associado à impressão é esse aqui, print. É um comando para impressão. Print, cabeçalho. Estamos imprimindo exatamente o cabeçalho que será impresso uma única vez. Tá? Esse cabeçalho será impresso uma única vez. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, agora estamos imprimindo os dados dos clientes, né, envolvidos com nota fiscal e envolvindo com nota fiscal produto, tá? Uma série de informações aqui para cada cliente. Então, para cada cliente, vamos imprimir quem? Print, cliente código 1, nome X, cidade Y, enfim, print, dados. Esse é o comando associado, então. Para cada cliente, nós imprimiremos os valores. Ok? Tranquilo, né? É só isso para imprimir, para gerar um relatório PDF? Não. Temos que ter alguns cuidados ainda. Um deles é uma determinada regra. Se eu clicar aqui em Toolbox, é a regra Output File. Tá? Bom, eu quero no formato PDF e que seja exibido no browser, né? E que seja interpretado pelo protocolo HTTP. Então, o nome do arquivo a gente pode omitir aqui.
não precisamos ter o nome definido do arquivo. Tá? E o formato, no caso que vamos trabalhar durante a aula de hoje, é o formato PDF. Isso é suficiente para impressão? Ainda não. Então, lá em Procedure 1, se eu clicar em F4, cá o protocolo. Temos alguns protocolos aqui. Internal, quero gerar um arquivo interno? Não é o caso. Eu quero que seja interpretado pelo browser, o protocolo HTTP. E que gere um programa, uma DLL. Eu preciso gerar uma DLL. Main program, para esse caso, será true. Ok? Essas são as configurações para eu gerar um relatório. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, eu definir como main program como true, eu consigo fazer o seguinte: run with this only. Vamos executar e ver o resultado na tela. Creio que... Opa, temos algumas alterações aqui. Vamos ver o que foi alterado. Vamos ver o que foi alterado aqui. Pessoal, aluno, drop com média geral, pessoa. Acho que eu fiz alguma alteração na última aula e não apliquei, né? Vamos executar de novo e aplicar essa alteração. Reorganize. Ok, sofreu uma reorganização. Isso, sem dúvidas nenhuma, ocorreu na última aula, né? Não fiz na aula de hoje. Ele está especificando a Procedure 1. Bom, pessoal, eu mencionei agora há pouco que ele gera uma DLL, né? Geralmente, procedures elas estão associadas ao programa que ela esteja vinculado. Veremos algumas procedures que ela estará vinculada a um determinado programa. E ela não vai gerar DLL, mas nesse caso, por relatório, ela vai gerar uma DLL quando eu defino main program como true. Como assim? Se eu clicar aqui em Tools, explorar o diretório dele, teremos acesso lá em bin, exatamente em bin, tá? Ao nome dessa procedure. O nome dela é Procedure 1, não é verdade? Procedure 1. A Procedure 1. Observem aqui. Ela gerou uma DLL, uma extensão de aplicativo DLL. Tá? Ela gerou um programa. Tanto é que ele aparece, deveria aparecer aqui, né? Cadê a Procedure 1? Está aqui. Na Evolution 15 ele aparece aqui. Se eu clicar exatamente em Procedure 1, observem. É um programa definido, a Procedure 1. Formato ASPX, né? Interpretado pelo browser, a gente consegue fazer o download, enfim, imprimir. Esse é o relatório do cliente. Só temos um cliente envolvido, né? Aqui temos uma operação de join, tá, pessoal? São André, cidade de São Paulo. Tá o produto feijão, o preço. Podemos até conferir lá ou lançar um outro cliente qualquer. Vamos novamente para a nota fiscal. Só temos o André mesmo? É somente o André. Mais nenhum cliente. Podemos lançar outro produto para o André. Né? Aqui só tem um feijão, mas vamos colocar outro. O arroz. Confirmar. Então, se eu voltar lá, Procedure 1, ele me imprimiu nesse formato. Claro, né, aprenderemos outros formatos mais adequados para esse tipo de relatório. Mas o que eu quero que vocês entendam? Nessa questão de otimização. Quantos joins seriam envolvidos para a gente imprimir exatamente tudo isso aqui? Né? Quantos joins envolvidos? Olha como ele otimizou o acesso. Tá?
Ele fez a otimização nesse sentido. Ok? Bacana, né? Bastante interessante isso. Daqui a pouco a gente cria relatórios mais adequados para situações, para determinadas situações. Tudo bem esse acesso automatizado aqui, que eu acabei de demonstrar? Tranquilo? Olha o conceito de tabela base estendida, a importância de entender, né? O Genex tem um algoritmo que determina a tabela base mediante o uso dos atributos e todo o conjunto de tabelas, né? Que já entra no conceito da estendida. Bom, um assunto bastante relevante que eu quero falar com vocês diz respeito a filtros e otimização. Bom, esse conceito de filtro é bastante interessante também. Vou ter que lançar um outro cliente lá para a gente aplicar esse critério de filtro. Daqui a pouco a gente popula um outro cliente, né, para determinar, para criar uma outra nota e para criar o filtro. Mas uma boa prática, adianto para vocês, é clicar com o botão direito do mouse aqui, View Navigation. O que ele nos traz esse View Navigation, né? Todo o mapa de navegação. As tabelas que estão envolvidas, a tabela base é essa, nota fiscal produto. O Genexus apontou para essa tabela base, recuperou as informações em nota fiscal, cliente, cidade. Tudo está retratado aqui. E algo muito importante também é o Navigation Filters. Exatamente essa informação. Eu creio que quando eu passo o mouse fica muito ruim para vocês enxergarem, né? Mas é Navigation Filters Start From Loop While, tá, pessoal? Ou seja, sabe o significado disso? Ele está percorrendo toda a tabela. Isso aqui não é bacana. Imagine 100 mil registros, né, de nota fiscal. Ele percorrendo toda essa tabela. Claro, temos que otimizar o acesso mediante o uso de filtros, mediante o uso de índices. Tá? Bom, o simples fato de eu passar um critério de filtro aqui, where, né, where, qual cliente que está envolvido nessa nota fiscal? Qual nota fiscal? Vamos lá. Nota fiscal ID, né? Essa é a chave primária da tabela base, não é verdade? Nota fiscal, na verdade, é a tabela base, nota fiscal. Vamos rever qual é a tabela base, até melhor, né? Nota fiscal. Nota fiscal produto ID, né? Só que eu não estou passando um critério de filtro pelo produto aqui, mas aqui ficaria extremamente otimizado, nota fiscal produto ID, se eu fizesse isso, né? Claro que não vem ao caso. Mas por que ele ficaria otimizado? Ele não percorreria toda a tabela. Aqui é a chave primária dessa tabela, base, que é nota fiscal produto, ok? Aqui temos um critério de filtro. Temos um índice definido, a própria aplicação gerou esse índice, um índice de chave primária. Se eu clicar com o botão direito do mouse e View Navigation, observem aqui. O que ele nos traz? Ainda não está bom, né? Nota fiscal produto ID. Não está bom. Ele continua percorrendo toda a tabela. Tá? Ele continua percorrendo toda a tabela. Bom, eu vou dar uma simplificada no nosso modelo para ficar um pouquinho mais claro. Eu vou adicionar determinados valores aqui. Vou retirar esses valores, Ctrl Q, ok? Vamos redefinir, vamos verificar qual é a tabela base mediante o uso desses valores. Direito do mouse, View Navigation. Vou utilizar um modelo mais simplificado. Tabela base aqui é cliente, tá? Ele acessa as informações complementares em cidade como o nome da cidade. A ordenação ocorre pelo índice, tá? Só que ele percorre toda a tabela. A ordenação está ordenado pelo índice da chave primária. O significado disso, se eu utilizar a cláusula where de filtro aqui, pelo nome, pelo cliente ID, cliente com seu identificador, um valor que eu vou receber, por exemplo, por parâmetro, REC de recebimento, tá? REC underline cliente ID, estará totalmente otimizado essa consulta. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui,
View Navigation. Observem. Olha a questão de otimização. Start from loop while. Ele não percorre toda a tabela. Ele percorre até encontrar o cliente e já sai. Ele não fica percorrendo toda a tabela. Está estritamente otimizado. Mas por que ocorreu isso? Porque exatamente o atributo que eu estou utilizando na cláusula where coincide com o valor da ordenação. Tá? Ele está ordenado pelo índice da chave primária. Exatamente por isso. Ok? Vamos criar esse modelo então. Vamos lá. Isso significa que não é desnecessário fazer isso. Totalmente desnecessário eu fazer isso. Não precisei fazer isso. O GeneXus determina de forma automática índices de chave primária e índices de chave estrangeira. Tá? Ordenação. Ok? Eu poderia até fazer isso, né? Filtrar por cidade, por exemplo, é uma outra situação. Ele também estaria otimizado. Por quê? Porque é um índice de foreign key. Nesse caso, vamos deixar por enquanto o índice de chave primária, né? Está coincidindo com o valor da chave primária aqui na cláusula where. Não preciso definir o order, a ordenação, porque o GeneXus faz isso de forma automática. Bom, vamos aproveitando, né? Vou utilizar uma regra PARM, que significa passagem de parâmetros, comunicação entre objetos. Vamos lá então. Um parâmetro de entrada, in, que será o REC, cliente ID. Estamos passando como parâmetro, na verdade recebendo como parâmetro, o código do cliente, tá pessoal? E aqui teremos a atuação de filtro, cláusula where, ok? Vamos construir um formulário para chamar esse relatório. Ctrl N, formulário web, web panel. Vamos chamá-lo aqui de relatório. Tá? E vocês já aproveitam, já tem uma palhinha de grid, né? Vamos definir alguns grids aqui. Bom, quero um relatório por cliente. Nome do cliente. Cliente com seu identificador, cliente com seu nome. Vou trazer até a cidade dele. Direito do mouse, menu contextual. Vamos inserir um atributo variable. Cidade. Bom. Aqui também envolve todo o conceito de base estendida, tá pessoal? Tabela base aqui garanto a vocês que é cidade. É cliente. Ele aponta, ele recupera as informações da cidade. Tabela base cliente, tabela estendida. Cliente mais cidade. Ok? Bom, vamos construir um evento aqui. Temos uma série de eventos. Eventos. Temos um evento bastante bacana, grid 1.onlineActivate. Né? Ele captura, né, a linha que eu selecionei, mediante o uso do onlineActivate. Quando eu capturar essa linha, que eu selecionei uma determinada linha, cliquei sobre um determinado registro da grid, né, vamos chamar a procedure1. Deixe-me salvar a procedure1 antes de mais nada. Ok, salvamos. Vamos lá então. Qual o nome do objeto que vamos chamar? Ctrl espaço. Procedure1. Chamada call. Veremos outras chamadas, mas essa é a call. E qual parâmetro que vamos passar? Aqui passaremos o parâmetro, que é o cliente com seu identificador. Cliente ID. Esse cliente ID deverá estar contido na coluna. Eu posso até deixar invisível, tá? Se eu acessar aqui o F4, temos algumas propriedades, dentre elas Visible False. Ficou invisível, não será visível para o usuário. Mas quando eu clicar sobre a procedure em call client ID, ele chamará essa procedure. Temos uma série de propriedades na grid que vocês verão também no momento mais oportuno, né? Mas uma das propriedades é permite seleção, allow selection, eu posso marcar aqui como true. Tá? Allow selection, marcamos como true.
Tudo bem? Então, a partir desse formulário, que contém uma grid contendo todos os clientes envolvidos, nós vamos chamar a procedure. E a procedure faz o quê? Ela recebe um parâmetro, né? Vamos ver as tratativas aqui, e imprime os dados do cliente associado à cidade. Vamos gerar esse programa mediante o F5. Vamos lá, qual que é o nome do nosso WebPanel? WebPanel relatório. WebPanel relatório. Olha que ele nos traz um WebPanel relatório. Visualizem. Né? Temos somente o André como cliente. Vamos criar outro cliente aqui, senão vai ficar muito chato, né? Vou colocar o Carlos também. Carlos. Uma cidade qualquer, colocar São Paulo, masculino, uma data de nascimento qualquer. Alguns valores para rua, número, centro, um CEP qualquer. Tá. Vamos confirmar aqui. O WebPanel relatório nos trouxe os dois. Bom, ele carregou os dois valores na grid, como vocês podem observar. O Online Activate, ele possibilita, no ato de eu clicar, selecionar. Eu clico sobre a linha Carlos. Ele vai imprimir dados do Carlos. Tá? Vamos voltar lá? Eu clico sobre o André, ele vai imprimir informações referentes ao André. Temos outros tipos aqui, né, para acessar essa informação. O Online Activate, pessoal, ele possibilita o quê? Eu clicar sobre a linha da grid e já disparar um evento associado. Né? No caso, o evento associado não, estamos invocando a procedure e imprimindo o relatório. Poderia ser de outra forma, tá? Por exemplo, cliente nome ponto clique. Tá? Uma coluna da grid ponto clique. Observem. Aqui ele vai gerar um link, tá, pessoal? Exatamente um link. Acho que é até mais fácil para o usuário visualizar. WebPanel relatório. Observem, André Carlos. Ele gerou um link. Né? Passa o mouse e ele gera um link aqui. Bacana, né? Bastante interessante isso. Ok? Poderíamos ter esses valores aqui? Poderíamos. Será que vai ficar otimizado com o cliente ID? Como que está a otimização dele? Como que o GeneXus vai resolver isso, né? Agora a tabela base não será mais cliente. Voltamos para uma situação anterior aqui. Envolve outros atributos. Né? A tabela base é nota fiscal produto. Se eu clicar com o botão direito do mouse, View Navigation. Né? View Navigation. Ele está percorrendo toda a tabela. Qual que será, né? Porque o índice é nota fiscal produto. O índice envolve essas questões aqui. Por isso que ele não ficou otimizado. Ok? No relatório conseguimos executar quebras e totalizações. Galvez, obrigado pela participação. Também do André. O André, logo que ele carregar a grid, ele já fica com a primeira linha Online Activate. Ele carrega todos os valores. O Online Activate é um evento, tá, André? É um evento que possibilita você selecionar uma linha da grid e disparar uma ação qualquer. Né? E voltando na questão do Galvez, sim, a gente vai conseguir executar quebras e totalizações. Perfeitamente. Isso aqui não está otimizado. Tá? Por enquanto, não estou preocupado com essa otimização. Só me deixe voltar aqui à situação anterior. Agora voltamos a essa questão de otimização. Ele está estritamente otimizado. Quando eu falo essa palavra otimização, pessoal, qual o significado disso? Que eu não estou percorrendo toda a tabela.
Esse é o cenário para mim ideal, mas nem sempre é possível, tá? Nem sempre é possível. Bom, vou apresentar uma cláusula a vocês que quebra um pouco essa otimização. Cláusula when. Quando esse valor aqui for diferente de zero. Olha só, né? Ou seja, quando eu passo um parâmetro qualquer. Quando eu passo um parâmetro, essa cláusula where será executada. Mas quando eu não passo um parâmetro, eu não seleciono absolutamente nada, tá? Ele ignora essa cláusula where. Seria como eu fizesse isso aqui. Mesma coisa. Se eu não passar o parâmetro, ele ignora o where, tá bom? Se eu passo o parâmetro, ele vai funcionar. Bom, temos um problema com isso, né? Qual o problema? Ele perde a questão de otimização. Ele perde totalmente a questão de otimização. Mediante a cláusula when. Mas vamos ver o funcionamento da cláusula when. Vamos ver aqui. Bom, a cláusula when aqui não vai funcionar nesse relatório porque eu estou clicando e já estou selecionando o registro. Vamos fazer de uma outra forma. Vou colocar um botão aqui para exemplificar a cláusula when para vocês. Vou colocar aqui relatório. Olha, botão associado a um evento fora da grid, tá? Então, quando eu clicar sobre o nome, vamos fazer o seguinte, né? Quando eu clicar sobre o nome, vamos colocar aqui cliente ID, recebe o valor da coluna, né? Que é o cliente ID. Creio que vocês se recordam, ele está invisível o cliente ID. E aqui eu passo como parâmetro o valor da variável. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Mas isso aqui possibilita o quê? Eu clicar em relatório sem selecionar o cliente. Vamos ver o funcionamento disso? Vamos lá. Então, temos a cláusula when, só que a cláusula when nos prejudica a questão de otimização, né? A gente sempre tem que buscar um relatório otimizado. Mas é possível usar a cláusula when. Vamos novamente lá no WebPanel relatório. Bom, se eu selecionar tanto o André quanto o Carlos, eu consigo fazer a impressão deles. Vamos clicar em relatório aqui. Esse é do Carlos. Tá? Imprimi o Carlos. André, selecionei o André e cliquei em relatório. Atuou como filtro o André. Mas se eu não selecionar nenhum, tá? A cláusula when, né, ela vai atuar. Ou seja, ele imprimiu tanto Carlos quanto o André. Mas por que ele imprimiu tanto Carlos quanto o André? Está descrito aqui, né? Essa cláusula where funcionará se e somente se quando esse valor for diferente de zero. O problema é que essa cláusula, como eu mencionei a vocês, né, ele perde a otimização. Ou seja, perde a otimização, ele percorre toda a tabela. Uma tabela com 50 mil clientes, teríamos problema. Mas, Alexandre, eu quero que seja otimizado de qualquer forma, né? Ah, sim, se quer que seja otimizado, vocês poderiam fazer tratativas aqui, né? Where, rec, cliente ID. For diferente de zero, né, eu ignoro essa cláusula when aqui. Mas o código será repetido. Senão, sem vergonha nenhuma, né? Ctrl C, Ctrl V. Uma vez eu fiz isso, o cara achou um crime, né? Mas o código vai ficar sujo. Vai ficar sujo. Mas é melhor o código sujo do que o acesso não otimizado à tabela. E aqui a gente faz isso. Direito do mouse e View Navigation. Nós temos a possibilidade de usar a cláusula when. Para ficar parcialmente não otimizado, né? No segundo caso aqui, teremos essa questão. Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos executar aqui só para ver o funcionamento.
Eu gerei essa aplicação. Deixa eu clicar em F5 novamente. Não me recordo. Bom, se eu não selecionar nada, vai cair para o segundo for each. Se eu selecionar algum deles, primeiro for each. Relatório. Ok. Sendo um otimizado e outro não. Mas procurem percorrer isso, né? Otimização. Bom, eu vou voltar para o cenário anterior. Tá. A gente sempre vai buscar essa situação de otimização, mas em determinados momentos não, né? Em alguns momentos isso nem sempre é possível. Por exemplo, where cliente nome. Vamos supor que eu esteja passando como parâmetro o nome do cliente. Isso pode ocorrer, né? Eu tenho que definir o nome do cliente. Cláusula where. Where cliente nome. Like, por exemplo. Opa, usamos o like? Sim, podemos utilizar o like. Usar uma variável diferente. Rec de recebimento, tá, pessoal? Rec, underline, cliente nome. Daqui a pouco eu vou demonstrar por que eu estou fazendo com rec aqui. Tá? Mudei o nome. Vamos declarar essa variável, direito do mouse, add variable. A variável está definida aqui, né? Rec cliente nome. Então, vamos usar um padrão aqui, tudo em maiúsculo para rec. Rec cliente nome. Ok, like, o like, consulta aproximada pelas iniciais, qualquer parte do texto, enfim, a gente consegue manipular nesse formato. Like, qualquer parte do texto, aliás, pelas iniciais, né, seria assim, não é verdade? Opa, caractere coringa aqui. Pelas iniciais. Só é interessante a gente usar um trim para retirar os espaços em branco, tá? Que seria pelas iniciais. Utilizando o like. O like também ele prejudica a otimização. Esqueci de tirar o endif, vamos apagar aqui. Direito do mouse, View Navigation. O like vai deixar a nossa consulta não otimizada, né? Ele vai percorrer toda a tabela, mesmo com uma restrição aqui, isso não tem como alterar, tá? Em qualquer banco de dados que vocês forem utilizar, MySQL, SQL Server, Postgre, o like vai deixar a consulta não otimizada. Nem sempre é possível, né, a gente usar critérios de igualdade aqui, nem sempre. O critério de igualdade é importante. Bom, só vou demonstrar um like a vocês então. Cliquei de forma incorreta aqui, mas só para exemplificar, o like não deixa otimizado. Rules, parâmetro de entrada em rec cliente nome. Bom, vamos supor que eu defina não rec cliente, somente o cliente nome, tá, pessoal? Somente o cliente nome, parâmetro de entrada. E aqui eu retiro esse rec. Tá? Somente o e-comercial. Observe o que vai ocorrer se eu não definir a palavra rec. Direito do mouse, build with this only. Temos uma mensagem aqui que me deixa muito feliz essa mensagem, né? Um erro. Que parâmetro de entrada não pode ter atribuição, né? Não pode ser definido aqui esse parâmetro de entrada com esse mesmo nome. Por quê? Porque ele sofreu uma alteração aqui depois. Isso aqui é um parâmetro de entrada, definido com a palavra in. Olha só, o significado disso é que esse parâmetro é read-only. Estamos protegendo o parâmetro. Estamos utilizando esse parâmetro, tentando atualizar em outro momento. Isso aqui não é bacana. Então, uma boa prática, pessoal, para esse cenário é definir nomes diferentes. Eu uso o rec de parâmetros de entrada aqui. Rec. Tá? Depois eu tenho uma atribuição aqui no cliente nome, mas o parâmetro está protegido. Será debatido posteriormente com vocês essa palavrinha reservada a in. Tá?
Quando eu não utilizo essa palavra reservada in, o significado é que ele vai perder a proteção do parâmetro. Só que em outro momento, também oportuno, irei debater sobre isso. Por enquanto, boas práticas, palavra reservada in. Estamos protegendo o parâmetro de entrada, ou seja, ele não será alterado no decorrer aqui do programa, né? Bom, vamos criar um modelo para o nosso like, então. Isso aqui pouco importa, né? Ele usar o cliente ID, não teremos mais esse evento. Aqui vamos definir uma palavrinha, né? Evento, variáveis, uma variável, filtro. Filtro cliente nome. Atributo variable aqui fora da grid, tá pessoal? Exatamente fora da grid, não dentro da grid. E o filtro cliente nome. Então vou digitar um valor qualquer aqui. Posteriormente, quando eu clicar em relatório, ele vai passar esse filtro cliente nome como parâmetro. Ok? F12, Rullis, esse é o filtro do cliente nome. A Evolution 15 ela é bastante especial, né? Temos que indicar que esse grid 1 sofrerá. O grid 1 não vai sofrer absolutamente nada, perdão aqui, tá pessoal? Não será refrescado. A questão é que ele vai somente imprimir um relatório pelo nome do cliente. Vamos executar e ver essa impressão. O like, portanto, perde a questão de otimização. Quando puder fugir do like, fujam. Quando puder fugir da cláusula when, fujam também. De André, relatório. Vamos ver que ele imprime somente o André, né? Opa, por que ele não imprimiu? Por que ele imprimiu Carlos também, né? Vamos ver por que ele imprimiu Carlos aqui. Não deveria. Por quê? Porque aqui, pelas iniciais que eu estou passando os valores, né? Não é em qualquer parte do texto. Deixa eu imprimir, tentar novamente a letra C. Relatório. O André não tem a letra C. Vamos ver o que está ocorrendo. Alguma coisa eu programei de forma incorreta aqui, né? Ou ainda está na versão anterior. Defini o filtro, cliente nome, relatório. Estamos passando filtro? Estamos passando. F12, like, rec cliente nome, mas pelas iniciais aqui, né? Vamos ver rec. Ah, já sei o que é. Já sei o que é. Eu defini a variável incorreta em Rullis aqui. Eita, nós não. Add variable. E para piorar, creio eu que eu não tinha compilado, não tinha dado um F5 aqui. Rec cliente nome. Deixe-me ver o tipo da variável. Eu tinha compilado só um objeto e defini errado também. Que coisa, não, pessoal? WebPen é o relatório. André, AN, relatório. Só imprimir o André. Agora sim. Não está otimizado, tá? Por que não está? Por conta do like. Ok? Bom, mas eu não quero utilizar o like. Eu quero gerar um filtro de igualdade. Será que ele vai ficar otimizado? Né? Aqui, uma consulta exata. Direito do mouse, View Navigation. Vai ficar otimizado? Garanto a vocês que não. Observem, não está otimizado. Mas se você está utilizando o filtro de igualdade, mesmo assim não está otimizado, não está otimizado. Tá? Por quê? Porque ele não temos índice, não temos um índice pelo nome. Tá? A ordenação aqui ocorre pelo cliente ID, que é um índice de chave primária, tá pessoal? Não temos um índice pelo nome.
Para minimizar esse impacto de não otimização, vocês poderiam fazer o seguinte. Order coincidir com os atributos da cláusula where. Melhora e muito essa questão de otimização. Tá? A ordenação coincidindo com os atributos da cláusula where. Direito do mouse, view navigation. Mesmo não tendo índice, né, mesmo com uma performance ainda não boa, REC cliente nome, deixe-me ver, não está bacana aqui, tá? Por que não está bacana? Porque ele está percorrendo toda a tabela. Né? Não deveria percorrer toda a tabela. Deixe-me ver o que ocorreu aqui. Deixa eu tirar esse valor. Né? REC cliente nome, cláusula where, cliente nome. Vamos novamente aqui. Retirei o trim. Será que o trim fez isso? Vamos ver. Um simples trim para retirar espaços em brancos prejudicou um pouco a consulta. Eu retirei o trim, pessoal. Na verdade, o tratamento do trim deveria ser no programa que chama, né? No WebPane o relatório. Na passagem de parâmetro. Tá? De repente o trim aqui, né? E não lá na cláusula where. Mas observe novamente pelo View Navigation. Agora uma consulta muito, mas muito melhor. Ou seja, Loop While, Start From e Loop While, ele não percorre toda a tabela. Ele percorre até encontrar o registro. Mesmo não tendo, né, um índice para cliente nome. Ok? Tem como melhorar essa questão? Tem como melhorar. Criando um índice cliente nome. Ok? Exatamente em cliente. Só que atenção, pessoal. Atenção. Operações de update, operações de insert podem ser prejudicadas. Ok? Eu poderia criar um índice de usuário aqui em cliente nome. Então, se eu vier aqui na tabela, exatamente na tabela índices, criar um índice de usuário, add index, cliente nome. Cliente nascimento não, né? Cliente nome. Tá? Um índice comum aqui. Já melhora em muito a nossa consulta. Só que vai prejudicar operações de insert e operações de update. Eu até poderia retirar a cláusula order quando eu defino um índice. Tranquilamente. Ok? View Navigation. Vamos ver se está otimizado agora porque eu defini um índice. Eu creio que tenho que criar um índice antes. Já tem um índice de usuário aqui, mesmo tenho criado um índice. Order ao índice de usuário. Ou seja, está totalmente otimizado. Mas atenção, pessoal, avaliem a necessidade ou não do índice. Né? Muita operação de insert, muito update, sugiro que não crie o índice. Pode prejudicar as suas operações. Tá? E sempre o índice aqui gera impacto na database. Essa questão de otimização ficou clara a vocês? Alguma dúvida? Mas quando eu não utilizar o índice, coloca um order coincidindo com os campos da cláusula where. Pessoal, o where poderia ter outros campos aqui, tá? País nome, um cliente, um país, né? Por exemplo, país nome ou país ID, que seja. Enfim, sempre definam nesse formato. País nome. Tudo bem? Para Galvez, acho que a variável parm está diferente do where. Não, mensagem antiga. Tá, é verdade, aquela variável, entendi. Obrigado, Galvez, pela participação. Fábio, tranquilo essa questão de ordenação. REC país nome. Release, outra cláusula where, né, outro parâmetro de entrada em REC país nome. WebPane o relatório. Aqui deveríamos ter o país nome. País nome.
Ver se a gente consegue encaixar o país nome, né? Na verdade, país nome não, cidade nome, né? Tudo bem. Vamos mudar aqui para cidade nome. Adicionar essa variável. Vou ter que mudar um pouquinho a lógica disso, tá, pessoal? Porque quando eu clicar aqui no filtro país nome, eu quero que ele atue como filtro também na grid. Ok? Como faríamos isso? A grid tem uma propriedade chamada conditions. E aqui ele atua exatamente como a cláusula where nas condições. Particularmente eu não gosto de fazer muito isso. Eu gosto de programar mesmo lá né, nos eventos do relatório. Mas vamos fazer aqui, eu faço essa demonstração. Aqui o cliente nome, né, ele vai atuar como filtro aqui. Por exemplo, posso até utilizar o like mesmo, que é não otimizado. Like, filtro cliente nome. Ponto trim, né, mais o caractere coringa, pelas iniciais, ponto e vírgula. Ok? Cliente nome, like, filtro cliente nome. Está atuando como filtro aqui. E aqui eu vou retirar o botão do relatório, não quero mais esse relatório, vou voltar para a situação anterior. Vamos aproveitar e programar o evento grid 1, que você já conhece, Online Activate and Event, onde selecionamos uma linha da grid e passamos esses valores aqui. Cidade nome pode ser exatamente o próprio atributo, como segundo parâmetro. Olha a comunicação entre objetos, né? Que interessante. Um objeto chamado WebPanel Relatório se comunicando com a Procedure 1, mediante dois parâmetros, cliente nome e o país e a cidade nome. Só vou alterar o parâmetro lá, tá, pessoal, do outro lado, que é a cidade nome. Lá na Procedure. Rec, cidade nome. Um segundo parâmetro aqui. Rec, cidade nome. Dois parâmetros aqui. Só para exemplificar, né, a possibilidade disso. E aqui cidade nome também. O país também conseguiria atuar, né? Ele chama de forma indireta o país. Mas só para exemplificar. Alterei um pouco a lógica do nosso WebPanel. Por quê? Quando eu seleciono o nome do cliente, ele já nos traz a cidade. Então eu vou retirar aqui o botão. Ele já nos traz a cidade, não é verdade? Né? Ele já nos traz a cidade aqui. E quando eu clico aqui, ele vai trazer o valor. Vamos executar para ver o resultado final disso. Paulina, bom dia. Opa, Paulina me lembrou de uma informação bastante importante. Hora do café. E eu acabei me empolgando tanto, né, pessoal? Esqueci do café, olha que coisa, né? Só fazer a demonstração aqui. Então, Carlos. Olha o Carlos, olha o critério de filtro atuando aqui, né? E quando eu clico em Carlos, ele vai imprimir o relatório que envolve o Carlos. Por algum motivo não trouxe, tá? Por algum motivo não trouxe. Pessoal, daqui a pouco a gente corrige isso. Vamos tomar o café, daqui a pouquinho a gente volta. Parando a gravação. Oh, perdão, acabei esquecendo de gravar aqui. Vamos voltar à gravação. Então, com relação às opções de filtro, temos a cláusula where, temos a cláusula when. Mas o when sempre vamos perder a otimização. Tomem cuidado com essa cláusula aqui. Quando possível, façam tratativas. Ah, mas esse valor está vazio. Mesmo que o código fique sujo, tá? Mesmo que o código fique sujo, façam tratativas. O valor do filtro está vazio, não aplico aquele critério de filtro. Eu uso outro for each, outra cláusula, enfim. Então, outro parênteses no que diz respeito à otimização, usar o mesmo atributo do where em order. Atenção com relação a isso. E o conceito que vocês estão vendo a todo momento é o conceito de tabela base,
e tabela estendida, né? Com o único for each, nos atributos dessa tabela, ele aponta para uma determinada tabela, a tabela A no caso. Né? Essa é a tabela base do for each. O GNexus faz toda essa questão de otimização. Mas atenção, né, pessoal? A gente poderia, nós, não o GNexus, mediante o uso desses atributos, o GNexus determina que a tabela base, nós podemos determinar que a tabela base seja país. Né? Temos um probleminha aqui de conexão, né? A gente não consegue agregar esses valores num único for each quando determinamos que a tabela base seja país. Tá? Aproveitando essa questão, qual que é a tabela base aqui, né, pessoal? Só a título de revisão também, a tabela base é cliente. O GNexus determinou de forma automática que a tabela base é cliente. Né? Ele fez essa determinação que é cliente. Mas nós conseguimos determinar também, mediante uma cláusula chamada BaseTrn. Essa cláusula surgiu na Evolution 15. Tá? BaseTrn, ou seja, a gente consegue definir através do nome da transação. Por exemplo, transação de cidade. Qual é a tabela base? Aqui não será mais cliente a tabela base. A tabela base será View Navigation, cidade. E teremos um problema de conexão aqui. Na verdade, ele nem nos traz um erro na Evolution 15, né? Ele nos traz outra informação. Até a Evolution 3 nos trazia um erro. Na Evolution 15 ele não traz. Ele nos traz um warning aqui. Olha que ele fala. Que esse valor não será instanciado, ou seja, na impressão trará um valor vazio. É isso mesmo. Né? Ele trará um valor vazio. Então ele não vai imprimir, por exemplo, o cliente nome, né? Vamos lá então. Mesmo passando aqui todo o critério de filtro, vamos executar, mediante a cláusula BaseTrn, o cliente nome será ignorado, simplesmente isso. Aqui vai funcionar o relatório, né? Vamos colocar lá o André. Cliquei sobre o André, ele vai imprimir. Será que ele vai imprimir o nome do cliente? Olha o que ele nos trouxe aqui. Só os nomes da cidade. Mas por que isso? Né? Ele não conseguiu instanciar o valor. Ele perdeu a questão da tabela base. Por quê? A tabela base não é mais cliente. A tabela base é cidade. Até Evolution 1 ocorria um erro, né, de relacionamento. Ocorria um erro. Mas por que na Evolution 1 ocorria um erro? Anteriormente, não existia essa cláusula BaseTrn, surgiu basicamente na Evolution 15. Anteriormente nós tínhamos esse comando aqui, defined by, para determinar qual é a tabela base. Cidade, por exemplo, nome. A gente usa através de um atributo secundário da tabela desejada, cidade nome. E ia ocorrer esse erro aqui. View Navigation. Ele nos traz uma proteção, um erro mesmo, propriamente dito. Informando que não existe relacionamento entre os atributos, né? Ou seja, o GNexus não consegue fazer isso aqui, ó, com um único for each. Tá? Ele não consegue determinar qual é a tabela base com um único for each. Na verdade, ele consegue determinar. Nós determinamos a tabela base. Ele não consegue acessar esse grupo de registros porque mudou a direção do relacionamento. É 1 para n. Vamos precisar de um for each aninhado. Tá, pessoal? Mas veremos isso na aula de amanhã, nessa questão do for each aninhado. Com esse sentido, n para 1, ele acessa automaticamente com um único for each, um for each otimizado. Ele determina a tabela base cliente e acessa a informação complementar, que é o nome do país. Esse conceito é o conceito da tabela estendida, uma única tabela envolvendo todos os valores. Ok? Então, quando temos esse cenário aqui, N1 entre A e B, a gente consegue adicionar todos os valores e C também, né, N1, dentro do único for each. Tá? Observem sempre o relacionamento, né? N1. Com esse cenário, N1,
A gente consegue acessar todos os valores dentro de um único for each. Ele faz o join automático. Mas observem a direção da seta n para 1. Observe o relacionamento. Porque sempre o lado 1, né, sempre o lado n, buscando informação complementar no lado 1 é possível. Não é verdade? Porque um cliente mora em um único país. Eu preciso recuperar o nome do país. Isso aqui é uma situação válida. Bom, com esse cenário aqui, pessoal, uma perguntinha. Qual que é a tabela base? Qual é a nossa tabela base aqui? Uma dica, né? Observem. N1, N1. Qual é a tabela base? Alguém arrisca? Tabela base? Tabela base, observem, né? É o N mais... Esse N aqui é a tabela base, a letra A. Né? Essa é a tabela base. N1, N1. Tá? Essa é a tabela base. Essa é a tabela que ele vai percorrer, né? Essa é a nossa tabela base. Observem sempre o relacionamento N1, N1. Como eu mencionei agora há pouco, temos uma limitação dessa estendida, né? Quando o relacionamento é alterado. Quando ele muda o relacionamento. Observem aqui. N1. Através da A gente consegue acessar os registros em B, mas através de B a gente não consegue, porque o relacionamento aqui não mudou, é 1 para N. Essa é a nossa limitação e o grande desafio de amanhã, né? Aqui vai gerar um erro e na Evolution 15 não gera esse erro. Ele fala que os atributos não são instanciados, né? Os valores não são instanciados para aquele atributo. Aqui o grande desafio nosso é conectar o relacionamento 1 para N. Ou seja, vamos precisar do for each aninhado, um for each dentro do outro for each. Ok, João, sem problemas. Tudo bem? Esse é o grande desafio para a aula nossa de amanhã. For each aninhado. Com esse for each aninhado, a gente vai construir uma operação join válida. Então, na aula de amanhã, a gente vai debater algumas questões, né? Vamos tratar do for each aninhado, vamos tratar da questão do produto cartesiano, né? Usando for each aninhado, quando a gente relaciona alhos com bugalhos, por exemplo, país e produto, não tem nenhuma relação, né? Vai gerar um produto cartesiano. O conceito inválido da estendida, quando a gente desconhece a estendida e usa um for each aninhado para trazer a informação. Né? E vamos tratar da quebra de controle. Eu acho que o Galvez me informou, né? Será que, né? Ele fez um questionamento. A gente consegue fazer relatório com quebras? Tá aí a resposta, mediante o uso de quebra de controle. A gente vai fazer isso. Tá? É o famoso, exatamente. Mas cuidado com o break, né? A gente tem que pisar no break. O João falou, famoso break, exatamente o break. Ok? Pessoal, sempre no final de cada aula, né, tem os exercícios práticos, ele tem as recomendações do comando for each, de procedures. E a gente vai explorar todas essas situações aí no decorrer das aulas. A priori aqui não vou usar o defined by. Eu vou usar as definições da Evolution 15, porque quem for prestar a prova na lista vai cair as definições da Evolution 15. Então aqui, em tabela base, eu quero determinar a tabela base e vamos usar cidade. Eu quero determinar a tabela base, nota fiscal. Ok? Eu quero determinar o segundo nível da tabela, né? Tabela base, nota fiscal, ponto produto. Nota fiscal, ponto produto.
Olha só, né? Qual que é a tabela base aqui? Nota fiscal, primeiro nível, segundo nível. Nota fiscal produto. Se eu clicar aqui View Navigation, teremos essa informação. Mediante a isso, a gente determina qual é a tabela base. Tá? Nota fiscal produto. Olha que bacana essa nova forma de determinar a tabela base, né? Através da cláusula base TRN. Lembrando que o GeneXus tem a capacidade de fazer isso de forma automática mediante o uso dos atributos. Mas vocês hão de convir comigo. Facilita a manutenção, né, pessoal? O usuário, o desenvolvedor vê, opa, essa é a tabela base que ele está apontando. Não facilita a manutenção? Na minha concepção, sim. O João perguntou se isso é questionado na prova. Sim, João. É questionado na prova, sim. Exatamente. For it, eles colocam esse valor aqui indicando qual é a tabela base. De dois níveis, primeiro nível mais segundo nível. Ok? Bom, vamos finalizando a aula. Temos mais alguns assuntos relevantes, mas prefiro deixar para amanhã, né? Porque eu vou falar alguns minutinhos, já vou parar, não vai sair legal a aula. Finalizando a nossa gravação.